Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Osmar Padilha, professor de matemática e raciocínio lógico, e estaremos aqui nesse momento fazendo o quê? Estaremos respondendo a última prova da Polícia Civil do Distrito Federal para perito, feita pela Fundação Universa, prova tipo A. Vamos lá comigo? Então temos aí prova tipo A, beleza? 2015 do ano passado. Vamos comigo? Fala o seguinte, questão número 15 dessa prova, fala assim: as provas objetivas de determinado concurso público, formadas de questões de múltipla escolha, abrangiam as habilidades conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Beleza. Dos candidatos inscritos que compareceram para fazer as provas, 432 foram aprovados em conhecimentos gerais. Então, conhecimentos gerais, 432 aprovados em conhecimentos gerais. Depois fala mais ainda. 375 foram aprovados em conhecimentos específicos, correto? E temos mais um pouquinho ainda, que fala que 164 foram aprovados nas duas provas, ou seja, temos algo em comum. E quando nós temos algo em comum, já está gritando o que para você? É uma questão que envolve teoria de conjuntos, é uma questão que envolve o que? Diagramas, então diagramas de Euler vou ter o que aí? Algo em comum, beleza? Operações com conjuntos. E por último, fala o seguinte: 85 foram reprovados, ou seja, não foram aprovados nem conhecimentos gerais e nem conhecimentos específicos. Então é uma questão tranquila que é realidade hoje em todos os concursos públicos, chama-se teoria de conjuntos, operações com conjuntos, em que eu tenho que perceber o seguinte: Osmar, se tem algo em comum, eu faço o quê? Eu monto diagrama com interseção. Conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Aí eu vou preencher da seguinte maneira: conhecimentos gerais são quantos? 432. Conhecimentos específicos, 375. E ambos, Josmar, foram aprovados nas duas provas, 164. Aí fica fácil agora. Ah, outra coisa, 85 foram reprovados, ou seja, não passaram nem em uma e nem na outra, Nenhum conhecimento, nem outro. Se eu tenho 432 conhecimentos gerais, estou aqui, pontilhando. Se eu já tenho 164 lá dentro, tá faltando quanto? 268, que foram aprovados apenas, somente e exclusivamente em conhecimentos gerais. Mas em conhecimentos gerais foram quantos? 432. Conhecimentos específicos, mano. Quantos foram aprovados em conhecimentos específicos? 375. Mas quantos foram aprovados apenas, somente e exclusivamente em conhecimentos específicos? Quantos? 211. Aí a pergunta é: nesse caso, é correto afirmar que a quantidade de candidatos inscritos que compareceram para fazer as provas foi? Eu quero a minha realidade. Josimar, o que é realidade para você? Realidade é isso aqui, ó. Realidade é o que está aqui dentro do diagrama e o que sobra. Beleza? Então, fica comigo, ó. Você não pode somar esse mais esse. Quem soma esse com esse está somando essas pessoas duas vezes. E ela só acontece uma vez no mundo. Então, se eu quero realidade, vai ser 268 com 164 com 211 com 85. Realidade, guarda para você. O que é realidade, Osmar? Os de dentro com esse aqui. Beleza? É proibido somar os de fora. Porque esse 164 foi somado aqui, esse 164 foi somado aqui. Mas essas pessoas só existem uma vez no mundo. Então, quando se pede realidade, ó, o que está em marca-texto amarelo. Belezinha? Vamos somar comigo? Então, somando. Opa, caneta. Somando. 268, correto? Com 164, com 211, com 85. 268 mais 164 mais 211 mais 85. Teremos um total de 728, candidatos. E 728 está onde? No intervalo, superior a 720 e inferior a 730. Então a resposta, letra D. Belezinha?
Então fica essa dica para você. Você no dia do concurso, Osmar, vai ter agora, né, dia 19, teremos o concurso da Polícia Civil. Se você tiver uma questão lá, em que você perceber, por quê? Porque prova da Polícia Civil, que quando foi a agente da Civil que o CESP fez, a questão mais complicada foi qual, Josmar? Foi falar assim sobre o IPEA fez uma pesquisa, né, de violência contra a mulher, mulheres negras, mulheres jovens e mulheres com baixa escolaridade. Então eu poderia ter uma mulher negra, uma mulher com baixa escolaridade e uma mulher jovem? Posso. Eu posso ter um candidato que passou em conhecimentos gerais e passou em conhecimentos específicos? Posso. Mas Josimar vai ser a IADES que vai fazer. Não tem problema. Você vê aqui, ó, quem foi Fundação Universa, prova da Civil de agente no concurso foi o CESP, perita agora vai ser IADES. Mas teoria de conjuntos é um assunto... Na verdade é o seguinte, teoria de conjuntos é um dos principais fundamentos que nós temos para quê? Para o raciocínio lógico, para a matemática. Muitas questões, mas muitas questões, Josimar, dentro da matemática e do raciocínio lógico, tem como fundamento principal a teoria de conjuntos. Então, provavelmente na sua prova pode acontecer o que, Josimar? Uma questão de conjuntos. Uma questão que envolve teoria de conjuntos. Beleza? Porque isso aqui traz o quê? Uma interpretação concreta de muitas situações. Perfeito? Próxima questão. Vamos lá comigo? Questão 16, né? Questão 16, caneta aqui, vermelhinha que eu quero. Nessa questão 16, é importante perceber o seguinte, né? Nessa questão 16, vamos lá. Todo quadrado é um trapézio, né? Considere as 9 seguintes proposições. O que é uma proposição? É a expressão de um pensamento completo que pode ser o quê? Verdadeiro ou falso. Então, se a banca falou para mim que é uma proposição, eu posso atribuir uma valoração a cada uma dessas proposições. Porque qual é o conceito de proposição? É a expressão de um pensamento completo. Proposição é a expressão de um pensamento completo que pode ser valorado. E o que é ser valorado, Josmar, do ponto de vista lógico? É falar se é verdadeiro ou falso. Isso dentro da lógica bivalente. Vamos lá comigo então. Verdade ou mentira? Todo trapézio, né? Todo trapézio é um quadrado. Uma dica para você, nós temos na matemática o que nós falamos, inclusão entre os quadriláteros. Então, uma dica para você é o seguinte aqui, ó. Nós temos aqui um retângulo, nós temos aqui um losango, nós temos aqui um paralelograma e nós temos aqui um... Fica mais bonitinho. Trapézio. Então eu quero que você perceba o seguinte. Na interseção, aqui bem no meio, na interseção entre o losango e o retângulo, nós temos um quadrado. Então olha só. Eu posso falar isso aqui para você. Vem cá comigo, por favor. Vem cá. O quadrado está bem aqui dentro. Isso que chama-se inclusão entre os quadriláteros. Um trapézio, ele é um quadrilátero. Um paralelograma é um quadrilátero. Um retângulo, um losango também são quadriláteros. E a interseção entre eles, nós temos um quadrado. Então, quando se fala todo quadrado é um trapézio? Sim, porque todo quadrado ele é um trapézio. Todo retângulo é um trapézio? Sim. Todo losango é um trapézio? Sim. Todo losango é um paralelograma? Sim. Mas se eu falar todo losango é um quadrado? Não. Todo quadrado que é um losango. Então nós temos aqui o que nós chamamos de inclusão entre os quadriláteros. Beleza? Geometria plana. Correto? Bacana essa questão, que ele vai envolver o quê? Que é raciocínio lógico juntamente com geometria plana. Então nós temos aqui, e é importante guardar isso aqui, chama-se inclusão entre os quadriláteros. Eu não posso falar que todo trapézio é um quadrado, mas que todo quadrado que está aqui na interseção é um trapézio, isso é. Logo nós temos aqui, ó, todo quadrado é um trapézio, nós temos uma proposição que ela é verdadeira. Também cá comigo. Então aqui, ó, a primeira, verdade. Beleza?
nós temos aqui, todo círculo é uma elipse. Vem cá comigo. Todo círculo é uma elipse. Qual é a equação da elipse? Vamos aqui comigo, a equação da elipse? Vamos aqui comigo, ó. Nós temos x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, mais, sempre mais, y menos y do centro ao quadrado, b ao quadrado, que é igual a 1. Se você observar, nós temos esse a e esse b aqui, nós temos de eixo maior, né? Semi-eixo, na verdade, né? Semi-eixo maior e o b semi-eixo menor. Mas esses eixos, eles podem ser o quê? Eles podem ser iguais. E se eles forem iguais, o que nós teremos na verdade? Nós teremos um o quê? Um círculo, na verdade, não é isso? Uma circunferência. Se esses dois valores eles forem diferentes, nós teremos um achatamento, chama de excentricidade, né? Que é C sobre A, não é isso? C sobre A, que o C vai ser quem? O C, na verdade, é o nosso semi-eixo maior e o A é quem, Josimar? O A é a semidistância focal, beleza? Então, na verdade, o que você percebe, tem até uma questão interessante falar sobre isso, também da prova da Polícia Civil. Eu fiz até no nosso curso aqui no Grau Online, que ele dava a equação e fala assim, essa equação significa o quê? É uma elipse, é uma circunferência, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei a equação reduzida da elipse. E quando eu fui substituindo os valores, sabe o que eu percebi? Eu percebi que esses dois semi-eixos aqui, eles eram iguais. E se os dois semi-eixos, ou então o eixo mesmo, são iguais, eu vou ter, na verdade, por exemplo, pega essa caneta aqui emprestada. Eu vou ter o seguinte, se esse semi-eixo, né, colocar aqui para você ver melhor, isso, sim. Se esse semi-eixo, se os semi-eixos são iguais, eu vou ter o que na verdade? É como se fossem os raios. Então, na verdade, aqui eu vou ter uma circunferência. Agora, se existe um achatamento, esse semi-eixo é maior do que esse, eu vou ter, na verdade, o quê? Uma elipse. Então, na verdade, eu posso falar o seguinte, quando ele fala assim, todo círculo é uma elipse? Sim. Por quê? Porque eu vou ter os dois semi-eixos podem ser iguais. E se eles são iguais, Josmar, né? Formam o quê? Uma circunferência. Então, todo círculo, se aqui eles forem iguais, eu tenho a equação da elipse, equação reduzida, mas se os semi-eixos forem iguais, se transforma em uma circunferência, em um círculo. Então, todo círculo é uma elipse, né? Então, tá certo o item? Sim, está certo. Então, é só você analisar a equação reduzida da elipse. Vem comigo, então? Então, aqui de novo, colocar aqui de segunda proposição, né? Segunda proposição também ela é verdadeira. Beleza pura. Vamos lá. Terceira proposição, Josmar. Quaisquer três pontos distintos determinam um único plano. Opa! Vem cá comigo. Se eu der para você 3 pontos, geometria analítica, nós vimos isso aqui no nosso curso, né? Para perito, Josmar. 3 pontos quaisquer, eu formo um triângulo? Eu formo um plano? Depende. Se eu tenho 3 pontos e eles forem colineares, eu não formo um plano. Eu formo o quê? Eu formo uma reta, né? E importante perceber o seguinte, aquele modelinho, né? Na parte de determinantes, pego os 3 pontos, coloco, faço 2 colunas, repito um na terceira coluna, acho o determinante regra de Sarros. Se esse determinante for 0, é porque eles são colineares. Se esse determinante for diferente de 0, é porque os pontos não são colineares, eles formam um triângulo que pode ser um plano, e eu falo mais ainda, se você pegar o módulo desse determinante e dividir por 2, você encontra ainda a área desse triângulo. Falando em 3 pontos, né? Então, quando eu falo quaisquer 3 pontos distintos determinam um único plano, mentira. Porque esses 3 pontos, se eles forem colineares, eles formam um segmento de reta e não um plano. Então, essa proposição ela é falsa. Beleza? Então, nós temos o seguinte, primeira, segunda e terceira. Quarta proposição. Os números primos formam um subconjunto dos números ímpares. Os números primos... Opa, peraí. Eu tenho um número primo, Josimar. Eu tenho um dos números primos. O que é um número primo, hein? Números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores.
1 e ele mesmo. Só que nós temos os números primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, vai embora, né? Vai embora. Agora é o seguinte, olha que observação interessante. Um desses primos é o 2 e é o único primo que é par. Se fala que é um subconjunto, se eu tenho um subconjunto e um conjunto, o subconjunto ele traz as características do conjunto. Claro, não é? Agora, como é que eu posso falar para você que os números ímpares ele é um subconjunto dos primos? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, só vai ímpar, 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 ímpar. Daqui para frente são todos os ímpares. Mas só que aqui dentro tem um 2. Correto? Então os números primos, eles estão dentro dos números ímpares. Os números primos formam um subconjunto dos números ímpares? Não, porque eu tenho esse 2 aqui, que ele é primo, só que ele não é ímpar. Correto? Então eu não posso falar isso. Então essa proposição ela é falsa, falsa, falsa. Beleza? Proposição falsa. Perfeito. Olha só aqui agora. Nós temos e nós valoramos, nós interpretamos de maneira lógica a primeira, segunda, terceira e quarta proposição. Nós temos 5, 6, 7, 8, 9. E nessas outras aí nós temos o quê? Um conectivo chamado condicional. E no conectivo condicional, Josmar, que é o mais utilizado nas provas de concurso, é importante você saber a tabelinha verdade. P e Q. Correto? Se P, então Q. Para duas proposições, nós temos 4 linhas, nós temos 4 valorações possíveis, né? Então, se eu tenho V, V, VF, FV, FF, é importante você guardar. E como é importante você guardar? Se V, então V dá V. Se V, então F, que é Vera Fischer, que eu gosto de falar, né? Dá F. E nos demais casos, sempre verdadeiro. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai substituir aqui, ó. No número 5, na proposição 5, nós temos I, proposição 1, então a segunda. A 1 é o quê? Verdadeira. Então, a segunda é o quê? Verdadeira. Se V, então, V dá o quê? Dá verdade. Então, a proposição 5 também é verdadeira. A proposição 6, 1 é o quê? Verdade, né? Verdade, correto? Então, a terceira é o quê? A terceira é falsa. Se V, então F, Vera Fischer, eu gosto de falar, dá o quê? Dá falso. Então, a sexta proposição, ela é falsa. Sétima proposição, Josmar. A sétima proposição é se 1, então 4. A 1 é o quê? A 1 é verdadeira. Então, a quarta é o quê? A quarta é falso. Novamente, Vera Fischer. Se V, então F, F. A oitava proposição, se 3, então 4. A 3 é o quê? Falso, então. A 4 é o quê? Também é falso. Mas se falso, então falso. De acordo com a nossa tabela verdade, olha lá, ó. Quarta linha dá o quê? Dá verdadeiro. Então, dá verdade aqui também. 9. Se 3. 3 é o quê? 3 é falso. Se falso, então 2. Quem é 2? Verdadeiro. Vai dar também o quê? Vai dar verdadeiro. Beleza? Então, quais são as nossas valorações para estas proposições? Nós temos o seguinte: A1 é verdadeiro, A2 é verdadeiro, falso, falso, verdade, falso, falso, verdade, falso. Nesse caso, é correto afirmar que são valoradas como verdadeiras apenas as proposições. Apenas proposições. Vamos lá. Letra A, 1, tá beleza. 2, verdadeira. Quinta é verdadeira. Oitava é verdadeira. E, opa, beleza, ó, já é a letra A. Perfeito? Então, a letra A já é a nossa resposta. Então, é interessante o quê? Que a banca fez o quê? Ela envolveu um pouquinho de geometria plana, um pouquinho de geometria analítica e um pouquinho de, na verdade, né,
fundamentos da matemática, né, números primos, tudo isso aí, né, também um pouquinho de geometria plana, né, são 2 pontos ou 3 pontos no espaço, num plano cartesiano, melhor ainda, né, se são colineares ou não, e um pouquinho de tabelas verdades, que é a lógica proposicional, estruturas lógicas. Então, resposta letra A dessa provinha. Vamos à próxima questão? Olha só. Próxima questão fala o seguinte. Uma escola de Brasília, né? Uma escola de Brasília agendou um passeio de barco pelo Lago Paranoá. Beleza. Aí fala o seguinte, para professores, professoras e alunos. Perfeito. Olha só que interessante. O barco alugado só poderá levar 15 professores ou 18 professoras ou 27 alunos. Apressaram-se e entraram primeiramente no barco 5 professores e 5 professoras. Considerando esse caso hipotético, a quantidade de alunos que poderá ir nesse passeio é igual a... Bem, o barco ele suporta o que, Josimar? Esse barco suporta 15 professores, ou ele suporta 18 professoras, ou ele suporta 27 alunos. Então, eu posso falar o seguinte, 15 pessoas, 15 homens, chama professores de homens, né? É igual a quem, na verdade? 15 vezes, o H é o peso de cada homem, que eu vou chamar professor de homem, já é um homem, professora já é uma mulher, e os alunos são crianças, para a gente poder diferenciar, tá bom? Então, 15 vezes o peso de um professor é o mesmo que eu falar o quê? 18 vezes o peso de uma professora, que eu chamar de mulher, de M. Que é igual a quem? A 27 alunos que são crianças. Que isso corresponde ao peso que o barco aguenta, chamar, né? Que é o peso que esse barco aguenta. Beleza? Que ele suporta, né? Melhor ainda, que ele suporta. Então, se eu pegar 15 homens, corresponde o peso, né, de 18 mulheres, que corresponde ao peso de 27 crianças, que é aquele peso total que o barco suporta. Mas, Josimar, a questão fala que já entraram 15 professores, 15 homens e 12 professoras. Então eu posso pensar o seguinte, 15 homens é o que o barco suporta. Então cada homem aí é como se fosse o peso dividido por 15, beleza? Depois tem o quê? 18 homens corresponde ao peso do barco, que o barco suporta. Opa, 18 mulheres. Então eu posso falar que o peso de cada mulher é o peso do barco sobre 18. Depois eu penso o seguinte, Osmar, 27 crianças também é o que aquele peso que o barco suporta. Então o peso de cada criança, para esse barco não naufragar, né, não afundar, então vai ser peso sobre 27. Cada criança. Ok. É aquilo que suporta. Mas já entraram nesse barco apressadamente. Quem entrou nesse barco apressadamente? Só que eu dar um marca-texto aqui para dar uma ênfase. Ó, nós temos uma situação aqui, correto? Mulheres que são professoras, crianças que são alunos e homens que são os professores. Mas o que já aconteceu nessa situação, nesse caso hipotético? Aconteceu o seguinte, aconteceu que apressadamente 5 professores, então 5 vezes. Quem é o professor? É o homem, peso sobre 15, mais quem que entrou também? 12 professoras, que é, quem é a professora? Peso sobre, opa, quantos foram 12? 12 mulheres, peso sobre 18, correto? Então isso aqui, essa primeira parte, corresponde aos homens e às mulheres. Já vou somar o seguinte, eu vou somar 5 homens, que são 5 professores com peso de cada um deles, que o barco suporta, mais 12 professores que também entraram no barco, vezes o peso que cada um que o barco suporta, né?
e eu ver o que está sobrando ainda para eu colocar alunos lá dentro do barco. Eu vou ver aquilo que está faltando para eu falar, alunos, entrem tantos alunos nesse barco aí. Mas vamos simplificar isso aqui. Simplificando, 5 por 15, por 5 dá 1, então fica P sobre 3. Mais, simplificando aqui, por 6 dá 2 e dá 3. Vai ficar 2 terços, né, de P. Somando essas duas frações, fração com o mesmo denominador, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 3P. Cancelo P com P. Josimar, sabe o que eu percebi? Que quantas pessoas entraram nesse barco, já deu o próprio peso, ou seja, já deu o valor daquilo que o barco suporta, já deu P. Então não pode entrar mais ninguém. Se entrar, dá problema. Então, considerando esse caso hipotético, a quantidade de alunos que poderá ir nesse passeio é igual a 0. Ninguém mais entra. Se entrar, vai dar problema. Não é isso? Vai ter que chamar o corpo de bombeiros. Vou ter que ir lá. Então não pode. Perfeito? Então, 0 alunos. Próxima questãozinha. Para nós finalizarmos aqui essa provinha da civil. Perito. Aí aqui é o que, agora? É uma questão que fala sobre o quê? Lógica de segunda ordem. Também aconteceu, né, numa provinha anterior da Polícia Civil de médico legista, correto? É um tipo de lógica chamada lógica de segunda ordem, 1851, chamado por um cara chamado Freguet, né? Onde ele trouxe uma nova linguagem, onde os pensamentos eram formados não com conectivos, mas com quantificadores, todo, algum, nenhum. Onde não vai ter tabela verdade, mas vai ter diagramas lógicos, todo A é B, algum A é B, algum A não é B, beleza? E assim nós temos esses quantificadores aí, beleza? Então, quando fala assim, ó, se todo médico legista da Polícia Civil DF é estatutário, primeira proposição, universal afirmativa. E se alguns estatutários são advogados, particular afirmativa, então é correto afirmar que vou montar os diagramas. Os diagramas, olha comigo? Então fala assim, ó. Fala assim pra gente. Fala assim. Vou colocar aqui do lado de cá. Todo médico legista, não é isso? Só pegar aqui a questão para poder fazer o desenho direitinho. Todo médico legista, vamos fazer assim mesmo. Todo médico da Polícia Civil é estatutário. Então, todo universal afirmativo. Só para você lembrar, ó. Todo A é B. Na sua cabecinha, é isso que você vai fazer, ó. Todo A é B. Josimar, algum A é B. Não tem conectivo, tem quantificador. Algum A é B. Aqui tem alguém. Josimar, algum A não é B. Particular negativo. Algum A não é B. Depois nós temos nenhum A é B. Conjuntos de juntos. Nenhum A é B. E nós temos aqui as nossas 4 proposições chamadas proposições categóricas, quantificadores lógicos formados pelos diagramas lógicos. Beleza? Então, quando você vê na sua provinha da Polícia Civil, se vem acontecendo novamente os termos todo, algum e nenhum, não tem conectivo, tem diagrama, tem quantificador. Beleza? Lógica de segunda ordem é isso, quantificadores lógicos, proposições categóricas. Então vem comigo, canetinha preta. Fala assim, ó, voltando. Todo médico legista civil é estatutário. Então, todo médico legista da Polícia Civil, ele é melhorzinho, tá muito feio. Ele é estatutário. Beleza? Depois fala assim, alguns estatutários, olha aqui, ó, o todo, a gente usou isso aqui, não foi, ó? Olha aqui o diagrama aqui, ó, todo A é B. Depois vem quem? Alguns estatutários são advogados. Alguns, tá aqui, ó. Algum A é B. Esse aqui é agora. Então, alguns estatutários, não é isso? Só fundamental, são advogados. Então, alguns estatutários são advogados.
Mas o conjunto estatutário, ele pode vir até aqui, ele pode vir até aqui e ele pode acontecer isso aqui. Beleza? Então, todo médico legista da Polícia Civil, ó, tá aqui, ó, todo A é B, todo médico legista, ele é estatutário. Tá aqui. Correto? Depois eu tenho alguns advogados são estatutários. Então, é isso mesmo? Perfeito. São advogados. Então, ó, alguns estatutários são advogados. Ou alguns advogados são estatutários, porque pode comutar. Ó, vem até aqui, pode pegar um pouquinho de médico legista ou pegar todos os médicos legistas da Polícia Civil. Beleza? Mas, Josmar, eu quero tirar uma inferência, chama-se inferência lógica. A minha conclusão tem que ser fruto exclusivo do que está aqui. O que é a inferência? Operação mental, pela qual extraímos uma nova proposição chamada conclusão de proposições já conhecidas, denominadas premissas. Esse é o conceito de inferência lógica. Então, o que eu vou fazer aqui, a minha conclusão tem que ser fruto exclusivo disso aqui. Beleza? Tem que ser fruto exclusivo. Porque nós fazemos deduções e não induções. Tá bom? Tá bom? Aqui na lógica, o rigor delas são as deduções, argumentos dedutivos, inferências dedutivas. Por quê? Porque serão válidos. Porque se um argumento ele for indutivo, ele já é inválido por natureza. Os argumentos indutivos eles são fortes ou fracos. Mas os argumentos dedutivos eles são válidos ou inválidos. Beleza? Isso é raciocínio lógico analítico. Em outra oportunidade. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora é tirar uma conclusão daquilo que existe. Vamos comigo? Aí fala bem assim, ó. Letra A. Na letra A fala o seguinte pra gente, não é isso? Nem todo médico legista da Polícia Civil, né? Nem todo médico legista da Polícia Civil é advogado. O que você vai fazer aí? Eu quero que você pense o seguinte, a sua conclusão é fruto, correto? É fruto daquilo que existe. Então, olha só, nem todo significa algum não é. Algum médico legista da Polícia Civil não é advogado. Algum médico legista, algum não é. Josmar, vem pra cá. Algum médico legista, ó, nós temos sim. Nós temos algum médico legista que pode ser advogado. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui ele, ó, de amarelinho, ó. Ó, pode ser aqui, né? Como também, mas olha só, vamos voltar pra cá. Tá. Existe advogado que é estatutário. Existe advogado que é estatutário. Vamos comigo? Existe ou não existe? Já está automático. Ó. Algum A é B. Existe? Existe. Porque se estiver aqui, ó, ou estiver aqui, ou aqui, vou colocar de pretinho que é para você perceber melhor. Existe advogado que é estatutário. Sim. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, aqui ou aqui. Que ele vai ser o quê? Estatutário, com certeza. Porque quando eu falo que algum A é B, pelo menos um no mundo tem que existir. Eu falo assim, Osmar, algum A é B. Quando você fala que algum A é B, aqui nessa interseção tem que ter pelo menos um no universo. Mais de um? Pode ser, mas pelo menos um tem que existir. Então, quando eu falo que algum advogado é estatutário, beleza? Então, existe advogado que é estatutário. Existem estatutários que são advogados. Vem cá comigo rapidão. Essa questão ela já sai automaticamente, sabe por quê? Porque quando eu falo assim para você, ó, por isso que é importante saber aquilo que comuta e o que não comuta. Se eu falo para você, ó, todo A é B, todo B é A, não posso falar isso. Não possui a propriedade comutativa. Algum A é B, algum B é A, pode. Só aqui para você entender comigo. Todo A é B, todo A é B, todo B é A, não pode comutar. Algum A é B, algum B é A, pode comutar. Então, nessa questão aqui, no fundo, nem precisava montar os diagramas, que ela está simples demais. Sabe por quê? Porque você é esperto, você pensa bem assim, Osmar, se alguns estatutários são advogados, o algum pode comutar. Então, se alguns estatutários são advogados, eu posso inferir que alguns advogados são estatutários. Se algum A é B, algum B é A.
Alguns estatutários são advogados. Então, há alguns que pode ser existe, advogados também são estatutários. Algum A é B, algum B é A. Quem pode comutar? Isso acontece muito nas provas da ESAF também. Só em você saber o que comuta e o que não comuta, você mata muitas questões. Dica para você então, vem cá comigo, dica para você. Todo A é B, aqui comigo. Todo A é B e todo BA pode? Não, não pode trocar, comutar. Algum A é B, algum BA pode trocar? Pode comutar? Pode comutar. Algum A não é B, algum B não é, pode comutar? Não pode comutar. Nenhum A é B, nenhum BA pode comutar. Então, ó, o primeiro e o terceiro não podem trocar de posição, não podem comutar, que é o nome correto. O segundo e o quarto, eles podem comutar tranquilamente. Então, aquilo que pode comutar e o que não pode comutar ajuda demais nessas questões que falam sobre diagramas lógicos. Então, automaticamente eu venho aqui, Josmar, e ó, marca a letra B. Porque eu falar, alguns estatutários são advogados, é do ponto de vista lógico equivalente a eu falar, porque pode comutar. Existe, que é o mesmo significado de algum, advogado que é estatutário. Beleza? Então, resposta letra B. E nós finalizamos aqui a nossa provinha da Polícia Civil 2015. Beleza? Espero que tenha ajudado, tá ok? Espero que tenha gostado. Minha página no Facebook, Josmar Padilha, né? Entra lá, vou colocar algumas dicas até o dia 19 para vocês, perfeito? E estou aqui à disposição no Grão Online para que possamos ajudar você a conquistar seu sonho, né? Que é ser um servidor público. Um abraço, boa prova e bons estudos. Até breve, se Deus quiser. Valeu!